Ela esteve sempre aqui. Está em toda a parte e em todas as coisas. Aterroriza nossas mentes e tem provocado destruição e morte ao longo dos séculos. Foi uma descoberta e um fardo para todos. Nesta era moderna e de alta tecnologia, continua a ser tudo isso. Como se livrar dela? Continua sendo uma pergunta sem resposta. Todos nós sabemos o que é eletricidade estática. Simplesmente esfregue os pés no carpete num dia frio e então toque em alguém ou alguma coisa. Com certeza vai levar mais do que um pequeno choque. Vamos examinar esta mesma eletricidade estática que pode servir como uma espécie de combinação em explosões de líquidos inflamáveis e outros materiais combustíveis. Normalmente pensamos em eletricidade como a força invisível que flui em fios e cabos e faz os aparelhos funcionarem em nossas casas. Eletricidade, porém, é simplesmente o fluxo de elétrons livres. Elétrons são uma das unidades básicas da matéria e estão contidos em cada átomo e molécula no universo. Devido ao fato de que os elétrons estão em toda parte, a eletricidade tem o potencial de estar em todos os lugares quando os elétrons livres fluem. Nós não temos consciência da maior parte da atividade elétrica porque a magnitude ou força fica abaixo do nível que podemos detectar. A eletricidade é como um vento. O fato de que não se pode ver não significa que não exista. Ela existe. A eletricidade estática ocorre quando os elétrons se acumulam em quantidades desiguais em dois objetos diferentes, causando uma diferença na carga dos objetos. Quando o acúmulo de carga fica suficiente, a eletricidade flui entre os objetos na forma de uma descarga elétrica ou faísca. Esta descarga elétrica acontece para igualar as cargas nos objetos, ou fazer o que é conhecido como equilíbrio. Esta potente mostra de força da natureza é uma descarga elétrica da mesma maneira que ocorre quando se dá um aperto de mãos. Como a eletricidade está em toda parte, ela é importante para que se perceba que as cargas podem se acumular em qualquer coisa, inclusive gases, fluidos, dutos, maquinaria, partículas de pó e também nas pessoas. Estas cargas se acumulam por um número de razões, mas a principal causa do acúmulo de carga é o toque e a separação de diferentes materiais. Com o acúmulo de carga, existe sempre o potencial para descarga elétrica em forma de faísca que poderia, nas condições apropriadas, provocar um incêndio ou uma explosão. Portanto, quando trabalhamos com materiais inflamáveis ou combustíveis, devemos sempre estar conscientes dos perigos da eletricidade estática e devemos tomar as medidas de segurança apropriadas para a nossa proteção. Vamos ver alguns exemplos interessantes de medidas de segurança utilizadas em um ambiente industrial mais sensível. Na fabricação de componentes eletrônicos, as precauções contra a eletricidade estática incluem operários serem aterrados com pulseiras antiestáticas e vestuário apropriado. A área de trabalho possuir materiais isolantes, pisos especiais e coberturas de bancada especiais para reduzir o acúmulo de estática. Mas mesmo com essas precauções, os danos da eletricidade estática na indústria eletrônica custam cerca de 5 bilhões de dólares ao ano. O que desperta mais nosso interesse no trabalho e em nosso cotidiano é como a eletricidade estática pode ser perigosa com materiais inflamáveis e combustíveis líquidos como gasolina, diesel, óleos de aquecimento, álcoois, solventes de limpeza industrial e outros hidrocarbonetos, e também poeira de qualquer natureza. Agora vamos examinar a sequência de eventos na qual a eletricidade estática causa uma explosão ou incêndio em uma atmosfera inflamável. A primeira etapa é a geração de carga. Em qualquer ocasião em que um material é movimentado de um local para outro através de transporte por dutos, filtragem ou por outros meios como despejo, cargas são geradas. Em circunstâncias normais, as cargas geradas serão neutralizadas ou eliminadas antes da ocorrência de uma condição perigosa. Uma condição perigosa ocorre quando um material é exposto ao oxigênio contido no ar. Os vapores ou poeiras do material se combinam com o oxigênio e surge o que é conhecido como atmosfera inflamável.
Se esta atmosfera inflamável estiver presente quando as cargas se formarem no material, pode ocorrer ignição se houver uma faísca. A faísca eletrostática, como nós aprendemos, pode ocorrer entre quaisquer dois objetos ou materiais que tenham cargas diferentes. Como os materiais foram carregados devido ao atrito, uma faísca pode ocorrer se nós colocarmos um objeto com carga diferente próximo ao material. Neste exemplo, é a borda metálica. Se o material for inflamável, os resultados podem ser desastrosos. Sempre redobre o cuidado quando modificar uma rotina. Podemos definir 4 condições necessárias para que uma explosão ou incêndio sejam provocados por uma faísca eletrostática. Na presença de uma atmosfera inflamável, um gás ou vapor de um material combinados com oxigênio no ar. Geração de carga por movimento. Acúmulo de carga e descarga eletrostática em forma de faísca. A ignição por descarga eletrostática de materiais inflamáveis pode ser controlada pelos 4 métodos seguintes. Redução da atmosfera inflamável em torno do material. Controle da quantidade de geração de carga no material. Neutralização de cargas geradas no material. Ligação e aterramento para eliminar cargas. Reduzir a atmosfera inflamável é o melhor método de se lidar com perigos eletrostáticos em líquidos inflamáveis. Quando a maior parte das misturas inflamáveis está contida em tanques, dutos ou outros sistemas fechados, o risco de ignição é baixo devido à falta de oxigênio no sistema. Em áreas em que os líquidos estão em contato com o ar livre, tais como em embarcações, vagões ou caminhões-tanques, nós devemos pressupor que existe uma atmosfera inflamável. Quando esses líquidos são movimentados, transportados, misturados, filtrados, coados ou bombeados, as cargas são geradas. A quantidade de carga gerada é proporcional ao grau em que as moléculas se movimentam. A regra básica de se lembrar é quanto mais movimento de moléculas, maior será a geração de cargas eletrostáticas. Nosso objetivo é reduzir o movimento ou agitação ao mínimo. Outra fonte de geração de cargas em líquidos a qual se deve ficar atento é a presença de impurezas, como ferrugem, poeira, metal e etc. Deve-se sempre tomar cuidado para assegurar que os contêineres estejam limpos e livres de resíduos. Para controlar a quantidade de geração de carga eletrostática, os líquidos devem ser transportados e bombeados na velocidade mais baixa possível. Sempre reduza a quantidade de vaporização, borrifos ou respingos. Como mencionamos antes, em qualquer ocasião em que o líquido é deixado em repouso por algum tempo, as cargas irão se recombinar e entrar em equilíbrio. Isto é conhecido como neutralização de cargas. Em neutralização de cargas, o tempo é o elemento-chave para se controlar a descarga eletrostática. Quanto mais tempo um líquido carregado é deixado em repouso, mais equalizada a carga irá se tornar. Outros métodos para criar o equilíbrio são conhecidos como aterramento e ligação. Aterramento é o procedimento de se conectar um objeto a um ponto terra ou potencial de terra. O aterramento dá às cargas uma passagem elétrica para a terra de modo que elas possam ser eliminadas. A ligação é o procedimento de se conectar eletricamente dois objetos de modo que eles estejam no mesmo potencial elétrico. Objetos que estão ligados também estão conectados à terra, de modo que as cargas podem ser totalmente eliminadas. Ao encher pequenos recipientes e tambores metálicos, sempre faça a ligação, mantendo contato direto entre os dois recipientes ou utilizando um fio de ligação. Sempre assegure-se de que os recipientes estejam fechados e os vapores sejam minimizados para evitar uma atmosfera inflamável, mesmo depois da ligação. Após o uso, feche os recipientes antes de desconectar a ligação. Fios de ligação são usados em qualquer ocasião em que haja descontinuidade elétrica em dutos, em filtros e crivos. Se você observar danos em qualquer fio de ligação, repare-o imediatamente. O carregamento em embarcações, vagões e a transferência de remessas de caminhão são as nossas maiores preocupações. Prenda o cabo de ligação ao metal antes de abrir a parte superior do container e do carregamento começar. Se possível, faça marcas do metal para garantir uma boa conexão elétrica. Introduza o duto de enchimento o mais próximo possível do fundo do tanque para minimizar borrifos, respingos, agitação e vaporização do líquido.
Após o enchimento, feche a tampa superior e em seguida retire o cabo de ligação nessa ordem. Lembre-se sempre, em qualquer transferência, a ligação deve ser a primeira e a última operação. Em tanques fixos de enchimento pelo fundo, limite a vazão ou use as vazões prescritas até que a entrada ou bocal esteja bem coberto. A neutralização da carga também é usada. Isso permite um intervalo suficiente para que as cargas se neutralizem até um estado de equilíbrio. Os tanques com tetos ou reservatórios flutuantes sempre devem ser bem conectados. Antes de cada enchimento, é boa prática inspecionar os fios que estiverem deteriorados, corroídos ou danificados. Os sistemas de ligação e aterramento devem ser verificados em intervalos regulares com um medidor para garantir a continuidade elétrica. Na revisão, lembre-se de que a eletricidade estática está em toda parte à nossa volta. Ela aparece em todas as formas e magnitudes, de um enorme raio até ao choque que levamos num aperto de mão. Devemos nos lembrar sempre de que pequenas descargas eletrostáticas podem causar tantos danos quanto as grandes. As 4 medidas de precaução a serem relembradas são: redução das atmosferas inflamáveis, minimizando-se a exposição de vapores no ar. Controle de geração de carga, diminuindo-se os movimentos excessivos de transferência de material. Neutralização de cargas, permitindo um intervalo suficiente para que as cargas se igualem. Utilização de fios de aterramento e ligação para eliminar a geração de cargas. E, por favor, lembre-se deste importante detalhe. Redobre a atenção e o cuidado quando modificar uma rotina. Nós não podemos nos livrar da eletricidade estática. Ela está sempre presente em todas as coisas. Não temos completo controle sobre ela. Ao longo da história da humanidade, ela tem causado desastres e calamidades. Entretanto, se nos lembrarmos de que ela está em toda parte à nossa volta e continuarmos a seguir procedimentos de trabalho seguros, nós estaremos solucionando o mistério da eletricidade estática.